Ó justos, exaltai a Deus, e vós, ó retos, convém lhe dar louvor. E vós, ó retos, convém lhe dar louvor. Ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia, e a terra está cheia, e a terra está cheia do amor. Olá, internautas. Nós estamos aqui reunidos enquanto PASCOM da Paróquia Santa Cruz e equipe de liturgia paroquial para tratar de um assunto que nós começamos a conversá-lo na live sobre cantar a missa ou cantar na missa, e através dessa live teve bastante questionamento e muitas perguntas, e achou-se por bem de a gente fazer alguns vídeos curtos falando sobre os cantos litúrgicos, os cantos da missa, as partes fixas da missa. E aí a gente conta com a ajuda de vocês, da participação. As dúvidas a gente pode ir tirando, vocês podem ir colocando as perguntas nas nossas redes sociais, no YouTube e no Facebook. E nessa primeira parte, nesse vídeo, nós vamos começar a falar o que não deu tempo para falar na live, né, que era um bate-pronto de perguntas e respostas, dos cantos litúrgicos. E para começar esse encontro, eu só gostaria de dar crédito às fontes em que nós utilizamos para esse encontro, né? Que vai ser alguns encontros para tratar disso. Nós vamos utilizar o subsídio da 14ª semana de liturgia da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, e as fontes, né, das pessoas que nos ajudaram, que vão com a sua colaboração, dos seus escritos, das suas músicas, é o Frei Teles Ramon. Ele é presbítero da Ordem de Nossa Senhora da Mercês, na região episcopal do Ipiranga, da Arquidiocese de São Paulo. É compositor de diversas músicas litúrgicas, gravada pela Paulus, membro da Rede Celebra de Animação Litúrgica e do Corpo Eclesial de Compositores da CNBB. Atua na formação litúrgico-musical em diversas dioceses, paróquias e comunidades pelo Brasil. Também o Márcio Antônio de Almeida, leigo batizado, é doutor em musicologia pela USP e mestre em musicologia pela Unesp. Membro da equipe de reflexão em música litúrgica do setor de música da CNBB. Membro do Corpo Eclesial de Compositores da CNBB desde 2006. Membro da Rede Celebra de Animação Litúrgica desde 2003. Membro da Associação Internacional de Músicos e Compositores para a Liturgia, Universalaus, desde 2016. Faz parte da equipe de revisão da nova edição do Inário Litúrgico da CNBB. É regente do coro litúrgico da Capela do Hospital Santa Catarina, em São Paulo, e do coro da Associação dos Advogados do Estado de São Paulo. Atua na formação litúrgico-musical em diversas dioceses, paróquias e comunidades pelo Brasil. O Eurivaldo Silva Ferreira, leigo batizado e agente da Pastoral Litúrgica e músico na paróquia Santo Antônio do bairro do Limão, região episcopal de Santana, da Arquidiocese de São Paulo. Mestre em Teologia, com concentração em Liturgia, pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, da PUC de São Paulo. Pós-graduado em Liturgia pela UFTEC de Goiânia, graduado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, membro do Corpo Eclesial de Compositores da CNBB desde 2006, membro da Rede Celebra de Animação Litúrgica desde 2003, membro da Associação Internacional de Músicos e Compositores para a Liturgia Universalaus desde 2016, colabora com a CNBB e a Paulus na reedição e revisão dos inários litúrgicos da CNBB. Coordenou a gravação de diversos CDs do inário litúrgico, colaborador do subsídio da Igreja em Oração da CNBB, esse subsídio que nós utilizamos aqui na nossa paróquia por alguns leigos. Liturgia em Oração, ele é colaborador desse subsídio. Atua na formação litúrgico-musical em diversas dioceses, paróquias e comunidades do Brasil. A irmã Penha Carpanedo, religiosa da Congregação das Pias Discípulas do Divino Mestre, redatora da revista Liturgia, mestra em liturgia pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, assessora de diversos encontros sobre formação litúrgica no Brasil,
membro cofundadora da Rede Celebra de Animação Litúrgica e da equipe do Ofício Divino das Comunidades. E as obras consultadas e obras para pesquisa, nós temos o Missal Romano, a Música Litúrgica no Brasil, que é o estudo da CNBB, o estudo número 79, a Guia Litúrgico Pastoral da CNBB, a Animação da Vida Litúrgica no Brasil, o documento 43, Carta aos Agentes da Música Litúrgica, o Inário Litúrgico da CNBB, volume 3, Quem Canta e o que Cantar na Liturgia, que nós tratamos na nossa live, do Joaquim Fonseca, que é da Paulus, Os Cantos na Missa e seu Enraizamento Ritual, de Joseph Gelinou, Cantando a Missa e o Ofício Divino, do Frei Joaquim Fonseca, e o Canto Litúrgico, Forma Musical, Análise e Composição, do Padre José Weber. Então, são algumas fontes que ajudaram a fazer esse subsídio para a nossa diocese, na 14ª Semana de Liturgia, e que a gente partilha com vocês. Vamos tentar fazer um encontro em que a gente fale um pouco do sentido do canto litúrgico e partilhe algumas experiências de canto, né? De como que a gente vai escolher esse cântico, uma ajuda para os membros de liturgia, para os membros da equipe de celebração e para os membros da equipe de cântico, coral, etc. Então, como fazer isso? Então, a gente parte do princípio de que é preciso ter um profundo amor pela liturgia. Gastar energia, gastar esse tempo, né, que a gente tem para que a liturgia realmente ajude as nossas comunidades a rezar. E qual que é o segredo? O segredo é muita vivência litúrgica, é muita experiência, é não fazer na base do achismo, aí eu acho, aí eu quero, aí eu gosto. A música está a serviço da liturgia. Como escolher um cântico para colocá-lo numa celebração litúrgica? A primazia do cântico, ele parte pela letra. A letra, ela tem primazia sobre a melodia. Então, na escolha, é bom que a gente reze, é bom que a gente faça a leitura do cântico e depois a gente vê a melodia do cântico. Então, a gente vai conversar um pouco de como escolher esse cântico, como fazer a escolha do canto para uma liturgia. E aí eu trouxe dois cânticos muito conhecidos, né? E aí eu gostaria de frisar que aí a gente não está colocando que se tem cântico melhor ou cântico pior. Todos são cânticos religiosos, como na live nós conversamos sobre canto religioso e canto litúrgico. Todos os cânticos são importantes, mas alguns cânticos estão a serviço da liturgia, vai nos ajudar a cantar e a celebrar melhor. Então a gente tem um cântico que a gente canta muito e a gente às vezes encontra esse cântico nas nossas celebrações, né? Que a gente canta assim. Aqui em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Cantei um pouco devagar, que esse cântico é mais animado, ele tem uma energia muito boa nele, mas ele não é muito próprio para esse cântico para a gente utilizar na liturgia. Por que não muito próprio para utilizar na liturgia? Porque ele fecha muito a casinha, não é? Digamos que ele diz que a gente se encontra na comunidade e o povo se reúne só para louvar o Senhor. A gente se encontra na comunidade para celebrar o mistério pascal, vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja se encontra, né, e a gente vai percebendo nesses encontros nossos que a igreja se encontra ali para celebrar a vida.
A igreja se encontra para que as comunidades, o seu povo de Deus, participa daquele desejo de Jesus, fazer isso em memória de mim. Então a gente tem esse cântico, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. É um cântico que nos ajuda muito nos nossos grupos, nas nossas espiritualidades. E aí eu vou cantar um cântico agora, que ele tem mais ou menos o mesmo sentido para que a gente faça um pouco da análise. Oi, louvai ao Senhor nosso Deus, por tudo aquilo que Ele nos fez. Ele nos reuniu no próprio amor de Cristo e é sempre fiel ao seu povo santo. Ele nos deu o seu próprio Filho e cumpriu sua palavra de salvação. Oi, louvai ao Senhor nosso Deus, por tudo aquilo que Ele nos fez. Ele está presente em nossa história e caminha à frente do seu povo em marcha. Ele nos alimenta em nossa caminhada e faz da nossa morte vida e ressurreição. Oi, louvai ao Senhor nosso Deus, por tudo aquilo que Ele nos fez. E aí, só para ajudar, então a gente vai fazer uma análise desses dois cantos. Todos dois, falando do canto da liturgia, que todos dois são cânticos religiosos, são cânticos que vai nos ajudar a rezar. Mas na liturgia, um diz que reunidos aqui só para louvar o Senhor. O outro diz que louvai ao Senhor nosso Deus, que por tudo aquilo que Ele nos fez. E aí as estrofes vão dizer, Ele nos reuniu no amor de Cristo e é sempre fiel ao seu povo santo. Traz algum verbo que a gente vai ver. Ele nos deu o seu próprio Filho e cumpriu sua palavra de salvação. Ele está presente em nossa história, cântico de entrada, e caminha, canto de marcha. Caminha à frente do seu povo em marcha. Ele nos alimenta em nossa caminhada e faz da nossa morte vida e ressurreição. Então, isso vai nos ajudar a preparar um cântico bem feito, uma liturgia bem feita para um cântico de entrada. E qual que é o cântico de entrada? Já passando para análise de alguns cânticos, o que o cântico de entrada nos ajuda? Ele é um cântico que vai nos reunir, é cântico de reunião. E não vou falar isso agora, mas só para falar que ele está ligado com o cântico de envio, lá no final da nossa liturgia. Porque o cântico reúne o cântico de abertura e o cântico de envio vai enviar em missão. Então, reúne e envia. Está ligado o cântico de abertura, está ligado com o cântico de envio. Então, o cântico de abertura, ele reúne, congrega, põe o povo em marcha, a igreja celeste, a nova Jerusalém, o povo de Deus que caminha junto com Cristo, aquele que caminha à frente do povo. Então, o cântico de entrada é bom que tem essas características de nos congregar, de nos reunir, de nos ajuntar. É o cântico de toda a comunidade, não é? Não é o cântico sozinho, né? Não é o cântico do singular, é o cântico plural, é toda a comunidade que marcha. Somos gente da esperança que caminha rumo ao Pai. Somos povo da aliança que já sabe onde vai. Eu agradeço, eu louvo, todo o cântico que tem muita fixação, a letra está muito focada no eu, geralmente
toda regra há exceção, mas geralmente não é um canto litúrgico, e o canto litúrgico ele junta, somos, nós, estamos, sempre no plural. O cântico que fala eu vou, eu estou, eu quero, é um cântico muito religioso, mas não tão, há exceções, mas geralmente não é um canto litúrgico e não dá para a gente passar o pente fino em tudo, mas alguns toques a gente pode dar. Então, o canto de abertura é assim. Depois do canto de abertura, nós temos o salmo responsorial. O salmo responsorial, ele faz parte, né, porque ele tem uma dupla função. Ele faz parte da liturgia da palavra, mas é uma leitura cantada. É uma leitura cantada. O salmista ele é chamado de um leitor-cantor. Então, todas as funções que um leitor tem de preparar bem a leitura, de rezar a leitura em casa, de se preparar durante a semana, lendo, repetindo, fixando nas palavras de difíceis compreensão, buscando a ajuda das palavras que não compreende, o salmista também tem essa mesma função, porque o salmo é uma leitura cantada. E ele precisa estar intimamente ligado à equipe de celebração e à equipe de cântico, a equipe de música, o ministério de música, como cada comunidade possa chamar os músicos da sua comunidade ou da sua paróquia. Salmista, qual que é a observação que nós damos para o salmista? O salmista, ele canta o refrão do salmo responsorial. Ele canta o refrão do salmo responsorial como se estivesse dizendo assim para a assembleia: povo de Deus, o refrão do salmo é esse. Ele propõe um refrão para a assembleia. A assembleia acolhe esse refrão. O salmista, percebendo que a assembleia acolheu o refrão, que o refrão é da assembleia, o salmista só propõe para a assembleia esse refrão. O salmista, percebendo que a assembleia acolheu o refrão, conseguiu cantar, conseguiu rezar, conseguiu responder, o salmista assume que é seu, o salmo. Então ele faz as estrofes, alternando com a assembleia o refrão. Então não há a necessidade do salmista terminar o salmo com um refrão, cantar junto o refrão ou cantar sozinho o refrão, porque o refrão já não mais pertence a ele. O refrão, na liturgia do salmo, ele é da assembleia. E aí fazem algumas perguntas nas comunidades. Mas quem canta o salmo? Quem sabe cantar, não é? Além do canto, eu falava na live do tripé, né? E eu estou olhando para um tripé aqui agora, que me veio a imagem. Eu falava do tripé da formação, do reconhecimento da comunidade e do dom. E esses 3 dons, ele não tem ordem, porque esse tripé também é circular, tá? Então, o dom é aquilo que eu recebo de Deus. Eu tenho dom para cantar, eu tenho dom para ajudar minha comunidade a rezar, como eu tenho dom diversos na igreja, né? Que cada um tem seu dom, cada um tem seu carisma, e a gente precisa descobrir qual é o nosso dom, que a gente tem que, de repente, não ficar de olho no dom do outro, mas eu descobri qual que é o meu dom. A partir do momento que eu descubro que eu tenho um dom para ser salmista, eu preciso de uma formação litúrgico, musical, se for possível, saber tom. Então, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu me formo, e essa formação é partilha de conversa com salmistas mais experientes, é partilha de conversa com os padres, é partilha de conversa com os teólogos e teólogas, com as pessoas que têm alguma sabedoria, que pode nos ajudar a preparar os encontros de formação propostos pelas nossas paróquias, pela nossa diocese, encontros de formação litúrgico-musical, porque é bom que o salmista participe. E ele ter o reconhecimento da comunidade. Esse reconhecimento da comunidade, ele é um reconhecimento para dizer para o salmista ou para qualquer outro ministério: essa pessoa, esse irmão, essa irmã me ajuda a rezar. É esse o reconhecimento. Cada vez que essa pessoa exerce o seu ministério, a comunidade consegue rezar. Então, é dom, formação, para que aquilo que Deus me deu não fique escondido, o talento que Deus me dá não esconda, mas que ele se multiplique através da formação,
através do estudo, através da leitura, através da oração, e que esse dom, com essa formação para aprimorar o talento que é dado por Deus, haja o reconhecimento da comunidade, haja que a comunidade reconheça que isso nos ajuda a rezar. Então, o salmista ou a salmista precisa se focar nisso. Fazem perguntas, algumas perguntas nas comunidades. O salmo tem que ser só cantado? O salmo, ele é uma oração acompanhada pelo saltério. Então, daí o nome do salmo. Então, é necessário que o salmo seja cantado. Então, essa é a primeira opção para a comunidade na condução do salmo. Se não tem na comunidade um salmista que tenha o dom do canto, ou a salmista que tenha o dom do canto, a equipe de canto da comunidade pode ajudar a assembleia com o refrão, e alguém com dom de proclamar, porque o salmo ele tem uma outra textura. O salmo ele é diferente das outras leituras, ele precisa ser declamado com a sensibilidade e com a característica que o salmo pede, se é um salmo de alegria, se é um salmo de tristeza, se é um salmo de angústia, se é um salmo de louvor a Deus. Então precisa colocar essa essência que esse salmo tem dentro, para que a comunidade que está reunida entre dentro desse mistério. Então, mesmo que não se cante, quando se canta, precisa ter essa espiritualidade para ajudar, mas quando não se canta, a pessoa que declama o salmo também tem que ter essa capacidade para fazer com que a comunidade entre, porque não é ler por ler, não é fazer o texto pelo texto. E se não tem a equipe de cântico para ajudar no refrão, e a pessoa para ler, que se leia, mas se leia dentro desse critério da declamação do sentido do salmo. Então a gente pode fazer das diversas maneiras, né? Mas preferencialmente que se cante o salmo alternando o refrão com o povo. Depois do salmo, eu pulei, né? Pulei o ato penitencial, mas a gente volta, né? Porque a gente está fazendo essa live, então não precisa muito da ordem, mas a gente não pode esquecer. O ato penitencial. O ato penitencial, ele é um pedido, uma lembrança da misericórdia de Deus. Então a gente tem algumas maneiras de se cantar ou de se rezar o ato penitencial. O ato penitencial ele faz parte das partes fixas da missa. Então a gente pode fazê-lo, cantar ou rezar a oração que é o próprio ato penitencial. O ato penitencial, geralmente ele é uma lembrança das maravilhas de Deus por nós, e o refrão, o Kyrie, o Senhor tem de piedade de nós e o Cristo tem de piedade de nós. E nós temos que só tomar cuidado, porque o ato penitencial, ele não substitui a confissão, ele não perdoa os pecados, ele não é para perdoar os pecados, né? Quem vai perdoar os nossos pecados é o sacramento, né, da confissão, mas ele lembra a maravilha de Deus e mostra a misericórdia por nós. Então a gente vai cantar aqui agora um ato penitencial muito comum que a gente costuma cantar, e não vou cantar todo, porque é muito conhecido. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade
ato penitencial, ele lembra, né? Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. A gente lembra a Deus aquilo que Jesus veio fazer, que a gente hoje já sabe, e a gente diz para Ele: tende piedade de nós. Senhor, intercedeis por nós, Cristo que intercede por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Tende piedade de nós. E aí a gente tem o que eleison, Cristo eleison, que a gente canta nas nossas comunidades, que também é o ato penitencial, né? Que a gente fala, muitas pessoas confundem porque está cantando Cristo eleison, Kyrie eleison, mas também é, e geralmente as estrofes, né, também nos ajudam, né, a rezar. E a gente pode confundir, não podemos confundir, né, na verdade, mas com os cânticos penitenciais que a gente canta. E muitas das vezes, quando a gente canta o canto penitencial, os ministérios de música, toda vez que a gente canta um canto que ele não tem o Cristo tem de piedade de nós, o Senhor tem de piedade de nós, o sacerdote reza depois, porque a gente não cantou, tá? Então tem um cântico assim que a gente canta muito. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar teu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. É um canto para celebrações penitenciais, é um canto penitencial, mas ele não é o ato penitencial em si. Ele é um canto que ajuda numa liturgia penitencial, que nos ajuda a perceber também que Jesus é aquele que vem nos nossos encontros pastorais, nos nossos encontros dos nossos grupos, mas na liturgia, no momento do ato penitencial, esse cântico não cabe na missa. Então, falando um pouco do canto de abertura, falamos um pouco do ato penitencial fora de ordem, mas falamos do salmo, e aí agora a gente, depois desses cânticos, a gente tem, do ato penitencial, a gente tem o Glória, que também é um canto de louvor, né? A gente fala o hino do Glória, o hino de louvor. Esse cântico também faz parte da parte fixa da missa. Ele é a oração. Não é? A gente não precisa ficar procurando outros cânticos, porque esse cântico é aquele: glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos homens por Ele amados, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é a oração. Então tem dois modos de se cantar o ato penitencial. Um, que a liturgia do Concílio Vaticano II nos preparou, e o outro que foi permitido pela Santa Sé para a CNBB, que quem tem um livro Cantando a Esperança é o número 20 do livro. Então, tanto uma versão quanto a outra é autorizado e a gente pode cantar. O número 20 do livro é aquele que a gente canta. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Essa é uma, e a outra é: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus,
Deus Pai Todo-Poderoso, e por aí vai. Então, essas duas letras, elas são autorizadas para que a gente a utilize no hino de louvor, no canto do glória. E a melodia não é que não importa, né? A gente vai procurar uma melodia que agrade a comunidade, que agrade o ambiente que a gente está vivendo, né? Tanto que na 14ª semana de liturgia, houve um bochicho, né? Porque na hora que a gente estava conversando sobre isso, e à época nós convidamos a juventude para participar, tinha muitos jovens, né? E algumas pessoas de cabelo branco, igual eu que vos falo, gosta da melodia mais tranquila, não é? E aí o formador nos passou que a primazia é a letra. Então os jovens cantaram e cantam pelas nossas comunidades. Eu não sei a música toda, mas eles cantam muito bem, um canto muito animado e muito bonito. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Então a gente não muda a letra, mudou foi a melodia. Então é nesse sentido que a gente não deve trocar a letra da oração. Ok? São cânticos mais simples, que não tem muito o que falar, porque eles já fazem parte da própria parte fixa da missa. Então a gente tem canto de abertura, o ato penitencial, o glória, o salmo, e encerrando ali essa primeira parte, quando vai entrar que já encerra a parte da liturgia da palavra, a gente tem a aclamação ao Evangelho. O que é aclamação ao Evangelho? A aclamação ao Evangelho é o aleluia, aleluia, aleluia. É o canto de aclamação ao Evangelho, e sempre que puder, pela estrofe que a própria liturgia do dia nos apresenta, no lecionário, vem nos nossos livros de liturgia, das diversas edições, das diversas editoras. Então é fácil para as equipes de cântico preparar. O aleluia, cada um canta um aleluia que a comunidade goste, não precisa a equipe de cântico também ficar trocando toda hora, por isso que é bom a gente estar em sintonia. Mas esse mês nós vamos cantar esse aleluia, e a estrofe que entra no mistério celebrado. Uma coisa que a gente tem percebido que tem acontecido muito por aí por conta das missas transmitidas, né? E depois a gente vai ter algum trabalho, mas já havia antes um canto de aclamação depois que quem preside, ou o diácono, ou o ministro leigo proclama o evangelho. O canto é de aclamação. Terminada a proclamação do Evangelho, a Assembleia responde, né? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E se assenta para escutar a homilia, se assenta para a partilha da palavra. Não tem cântico pós-aclamação ao Evangelho. Numa liturgia que a liturgia está muito boa, que o padre pediu, o máximo que se pode fazer, é lembrar novamente a comunidade o refrão do Salmo, se tiver sentido. Eu falava na live, convém ou não convém? Se eu cantar o refrão do Salmo após a proclamação do Evangelho, vai ajudar na reflexão? Quem vai te dizer isso é quem preside. É ele que vai chegar para você e dizer assim, olha, eu vou proclamar o Evangelho, depois que eu proclamei o Evangelho, você canta o refrão do Salmo. Porque quem preparou, né, a partilha da palavra percebe que partilhando novamente o refrão do Salmo vai ajudar na oração. E não é regra. Eu quero cantar alguma coisa, já que não pode repetir o aleluia, eu vou cantar o refrão do Salmo em todas as missas que eu estiver cantando com a equipe. Não é assim. Então, quem vai decidir, quem vai pedir, quem vai orientar, é quem preside, quem vai partilhar a palavra, que vai fazer esse contato, né, essa interação com a equipe de cântico. E a gente vai encerrando por aqui esse primeiro
primeira parte do vídeo. A gente agradece a todos vocês, né? E aguarda o feedback, a gente aguarda um pouco da volta para que a gente possa responder algumas perguntas que não ficaram claras aqui nessa live, nesse momento de encontro de formação, de partilha da música litúrgica dentro da celebração. E em breve a gente faz a segunda parte, tá bom? Então a gente vai encerrar com um cântico que está na memória afetiva, e aí a gente canta porque Maria está sempre conosco, Maria caminha conosco, e muitas das vezes é o cântico que vai nos ajudar no envio. A maioria dos cânticos que nos ajudam no envio são cânticos marianos, né? Não é uma regra, mas a igreja nos permite esse cântico. Uma entre toda fui a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu